Olá, você que veio conhecer um pouco mais sobre os processos químicos industriais. Essa aula é sobre a indústria cloro-soda, um dos tipos mais abrangentes de produção e que está presente em todo o mundo já há muito tempo. Inicialmente, um contexto histórico da produção e do uso desses componentes químicos. É interessante observar que muitas vezes o desenvolvimento de tecnologias ele está muito atrelado a algum evento em específico que trouxe a necessidade de utilizar tais componentes. O cloro, por exemplo, teve assim e tem ainda diversas aplicações, desde as mais úteis do ponto de vista da qualidade de vida, como também de um outro viés, de um ponto de vista de interesse de guerras. Assim, um contexto histórico é bem importante para entender os motivos pelos quais cada componente vem sendo usado ao longo do tempo. E assim, a gente pode fazer um contraponto sobre o que realmente importa no desenvolvimento de uma tecnologia. Então, vamos lá, vamos seguindo. Temos assim alguns anos bastante relevantes na utilização do cloro. Deixo marcado já alguns produtos conhecidos que são a base de cloro na sua tela. Já em 1789, o cloro começou a ser utilizado em indústrias têxteis pelo seu poder branqueador ou de tornar um tecido alguma coisa mais branca, também usado para a questão de limpeza em vários casos. Na sequência, nos anos 1800, esse material foi identificado assim como um possível agente para a desinfecção de hospitais. Lembrando que, na época, a desinfecção era feita, ou pelo menos achavam que seria desinfectado, com produtos como sabão. Na verdade, o sabão até fazia a limpeza, mas alguns componentes, como micro-organismos, permaneciam no ambiente. E, enfim, o cloro foi identificado, né, como já falei, como auxiliar e passou a ser usado como componente de limpeza propriamente dito, assim. E é legal comentar que até hoje o cloro ainda possui, de forma bastante eficiente, essa finalidade como uso assim de produto como água sanitária, que é uma solução de hipoclorito de sódio, solução bastante diluída, porém muito eficiente. Já mais na frente, na Primeira Guerra, o gás cloro passou a ser utilizado e assim, com o desenvolvimento da indústria química propriamente dita, no século XIX, armamentos químicos que não eram usados de forma recorrente em guerras começaram a ser testados paulatinamente, assim, vários gases tóxicos, posso dizer, tendo uma definição mais formal, figuram entre os mais letais armamentos químicos e o seu uso é expressamente proibido em guerras. Haja vista que são armas de destruição em massa. Enfim, contexto de guerra, não adianta entrar nesses detalhes do que poderia e não poderia ser feito. Mas da história, a utilização mais notória que se tem assim desse tipo de gás à base de cloro foi durante as batalhas da Primeira Guerra Mundial, né, de 14 a 18 ali, mas isso, que bom, ficou para trás. Já nos anos 20, assim, o surgimento de um composto conhecido como cloreto de vinila se torna um dos momentos mais importantes para a revolução industrial na produção de plásticos, principalmente. Veja só, a gente começou a falar de material de limpeza, depois seguiu para desinfecção, pensando em micro-organismos, seguiu para um material que foi usado como agente tóxico e agora a gente fala como um componente industrial para a produção de plásticos. Só por essa primeira ideia, primeira passagem, dá para ver que o cloro e os derivados são produtos bem dinâmicos. Mas daí, o que foi essa revolução do cloro na indústria de plásticos? O PVC, como
conhecemos, né, o PVC é um material comum, ele é amplamente utilizado nos dias atuais, né? Acho que a gente não imagina como seriam as tubulações de água nos dias atuais sem o PVC, né? A gente ia estar preso a alguns metais, a tubulação de cobre, outros assim. Pois é, o uso do cloro assim é bastante diversificado, né, e dos seus derivados, como a gente falou. E ao longo do curso sobre indústrias, a gente vai conseguir ver realmente a relevância desse tipo de material, e principalmente dos compostos poliméricos, como no caso do PVC, que é um dos derivados do cloro, o uso e a relevância deles na indústria, o porquê disso ter sido tão evidente na época e ainda ser hoje em dia altamente importante para a indústria. Na sequência, aqui voltando a um cenário de guerra, o gás mostarda aparece como um derivado do cloro. Mais uma vez, a dinâmica, posso dizer assim, do uso do cloro, fazendo com que ele volte a um tipo de aplicação não tão saudável, né? Pensando assim, porque eles são prejudiciais, letais, chega a ser letal dependendo da exposição, do quanto você fica exposto àquele componente. Enfim, vamos pegar o outro lado agora, que é a indústria de soda, ou hidróxido de sódio, basicamente, que é o componente que a gente conhece como soda, é o hidróxido de sódio. Esse foi, assim, foi e é, posso dizer, um produto extremamente importante para a questão de cuidados com a beleza, com a saúde, com a limpeza. Os povos egípcios, os povos mais antigos, já conheciam esse produto e manipulavam para obter uma espécie de sabão primitivo que era usado de uma forma bem simples, friccionar sobre a pele e depois retirar com água. Mais recente na história, no final dos anos 1790, foram aprimoradas algumas técnicas de produção de carbonato e isso impulsionou de fato a produção de soda como a gente conhece nos dias atuais. Já no final do século XIX, tem assim o registro, é datado dessa época, o registro da primeira unidade industrial de sal do mundo. E o que o sal, o cloro e a soda têm em comum? Já já a gente coloca mais detalhes e você vai conseguir entender essa relação direta que tem, o porquê do sal estar conectado com esses componentes e o porquê do sal ter sido tão importante e ainda é tão importante na indústria atual. Bom, aí chegamos ao nosso interesse real assim de comentários para essa aula. Por ser uma das mais importantes produções do mundo, assim, o cloro e a soda movimentam a economia de várias partes do mundo como um todo e tem ampla relevância na decisão de mercado financeiro, dos mercados financeiros e industriais. Existem outras produções que são amplamente relevantes, como o ácido sulfúrico, a amônia claro, o cloro, o nosso componente. O cloro e a soda, mas a gente começa falando de um, depois segue no outro. Então, sendo assim, veja quantas indústrias utilizam o produto gerado pela produção cloro-soda. Só deixar marcado: papel e celulose, química e petroquímica, alumínio, construção civil, sabões e detergentes, indústria têxtil, metalúrgica, tratamento de água. Principalmente essas. E note que, além dos produtos finais utilizados, né, assim, esses materiais podem também servir como matéria-prima ou de base para outras indústrias e processos amplamente difundidos. Assim, é importante colocar para você que qualquer profissional da engenharia química tem de ter o conhecimento desse tipo de processo e, lógico, saber da relevância dessa produção no cenário industrial mundial. Veja nesse gráfico onde a produção de soda cáustica está envolvida. Note que com grande participação, em torno de 25%, tem a indústria de papel e celulose e as petroquímicas também ali próximo.
Indústria de produtos como sabões e detergentes, assim como alumínio, metalúrgica e têxteis, também aparece como relevantes. São dados do ano de 2012 até o ano 2012, mas que ainda permanece, essa produção ainda segue essa mesma lógica. Já o cloro e os seus derivados, consequentemente, aparece como assim aplicações para a fabricação de dicloretano, óxido propeno, ácido clorídrico, entre outros. E além disso, o tratamento de água é um dos tipos de processos que utilizam amplamente o cloro como material de referência. Isso é importante, principalmente quando a gente chegar nessa análise do tipo de indústria que é específico para a formação de tratamento de água, seja água para uso ou tratamento de efluentes. Só a título de informação, apresento aqui algumas das indústrias produtoras e consumidoras de cloro no Brasil. Note que praticamente todas elas são situadas nas zonas costeiras do nosso país. Isso se deve ao fato, claro, dos processos de produção, de obtenção de cloro, utilizarem a água do mar como matéria-prima, né, a matéria-prima principal para suas produções. Então, lógico, é conveniente que essas indústrias, esses produtores, fiquem próximos ao mar para facilitar a retirada. E isso ocorre porque a produção de soda assim, se dá por meios como a evaporação da água do mar, a mineração do salgema e pela salmoura de poços. Veja os detalhes de cada um desses processos. A evaporação da água do mar, eu posso dizer assim que por meio da evaporação solar dessa água ou nas salmouras de lagos ocidentais assim, que tem uma pureza de 98 a 99%. O que isso quer dizer? Simplesmente evaporando a água, você consegue obter um sal, um componente ali para usar no processo da soda. Você contém um sal com 99% de pureza. Já o outro lado, a mineração do salgema, utiliza métodos análogos assim à mineração de carvão, talvez você já tenha ouvido falar um pouco disso. Apresentam uma composição variável dependendo do local de origem, uma vez que componentes externos podem influenciar no meio. É muito comum encontrar pureza de até 99,5%, mas nem sempre você tem esse tipo. Na evaporação é mais comum ter uma pureza maior. O outro ponto, que é a salmoura de poços, ele é obtido assim pela injeção de água em poços de depósito de sal. A pureza pode chegar em torno assim, de 98% e sendo função principal assim da água utilizada no leite salino. O método mais utilizado para a extração do sal é a evaporação a vácuo de múltiplo efeito. A gente detalha isso mais à frente. Então, vamos lá. Tecnicamente, a produção, assim, a obtenção de cloro e soda pode ser feita a partir da eletrólise do sal. Veja que interessante, pois a partir de um simples composto que conhecemos bem, né, o nosso sal de cozinha, a gente consegue produzir outros materiais de interesse da indústria. E vemos também aqui uma proporção de 1 para 1,12 tonelada de cloro para soda. Mundialmente falando, essa forma de produção é amplamente prioritária, sim, ela responde por praticamente 95% da produção global. E, assim, dentro desse contexto, essa produção ainda é subdividida em três tecnologias. Quais são elas? Vemos aqui um percentual médio, tanto no mundo, que está representado aqui em vermelho, como no Brasil, em verde. Célula de diafragma, membrana e mercúrio, e tem os percentuais respectivos de cada uma delas. Dá para perceber bem que a célula de diafragma é a mais utilizada, tanto no mundo todo quanto no Brasil.
Aqui eu deixo apenas uns exemplos de empresas e os respectivos modos de produção, as que usam o processamento por mercúrio, diafragma e membrana. Veja que está coerente com a quantidade que produz e, assim, por membrana, atualmente só existem essas duas unidades. Pelo menos de porte elevado só existem essas duas unidades. Vamos ver aqui as células de mercúrio. Eu posso dizer que as matérias-primas não precisam ser de alta pureza, o que facilita na obtenção e preparação para inserir os materiais no processo. Isso é bom, não precisar ter pureza no início facilita a compra, baixa o preço, facilita a inserção desses materiais. Outro ponto é que são usados ânodos ou anodos de titânio recobertos com platina. Isso é interessante. Uma outra informação é que a soda cáustica gerada nesse processo ela é mais pura. Também é obtida de forma bastante concentrada, cerca de 50% em média. Em termos de energia, a gente pode falar que é o processo que tem o maior gasto por conta da eletrólise. Processos eletrolíticos, seria até bom revisar um pouco isso. O processo eletrolítico ele consome bastante energia. Então, assim, até que ponto seria vantagem gerar esses produtos usando esse método, já que consome tanta energia? Eu deixo inclusive a sugestão de você pesquisar sobre o que a área de engenharia, em especial a área de engenharia química, faz de fato nesse tipo de indústria, que envolve processo eletrolítico em célula de mercúrio. Veja aqui as reações que ocorrem nesse tipo de processo. As reações de geração de cátodo e ânodo ocorrem em dois tipos, células primárias e células secundárias, uma de geração, outra de decomposição. Em relação a um ponto importante assim para qualquer produção industrial, o fator saúde e os riscos inerentes ao uso desse tipo de célula são fundamentais de serem observados, deixando bem claro que o problema não é o uso de componentes como esse, mas sim os cuidados para ter um uso seguro. Quer dizer assim, de forma confiável, para que o processo siga sem efeitos colaterais. Veja aqui nesse fluxograma três formas de contaminação possíveis de observar, posso dizer assim, a partir do mercúrio. O mercúrio líquido, a, a contaminação na água, ar e no solo, isso afetando diretamente a nós, né? No caso do mercúrio líquido, pele, intoxicação direta. No caso de componentes naturais como ar, água e solo, a fauna e a flora, e também pode gerar intoxicação para o ser humano, além dos prejuízos para a natureza como um todo. E também, a partir do momento que intoxica ou gera algum problema de toxicidade na fauna e flora, não precisa nem de muitos detalhes, ela pode vir diretamente no contato com a pele, assim, no contato para a gente, e gera desequilíbrio. Dando sequência aqui à apresentação dos tipos de célula, aqui eu mostro um tipo de célula de diafragma e é possível ter noção da dimensão desse tipo de equipamento em uma planta industrial. Dá para ver o detalhe do tamanho das células e o quanto ela preenche todo o espaço da planta industrial. Mas isso é só a título de informação mesmo. O princípio de funcionamento, assim, pensando em célula de diafragma, como no outro anterior, né, já mostrado aqui, é um processo eletrolítico. Então, a força motriz para a reação ocorrer é uma diferença de potencial elétrico que pode ser gerado aqui. É bem relevante comentar que, diferente de reações mais clássicas na nossa indústria, que ocorrem com temperatura e um catalisador, que de certa forma facilita ou inicia o processo de contato entre reagentes para que eles realmente reajam. Nesse caso aqui, o que inicia é o potencial elétrico. Ele que faz todo o trabalho de iniciar e manter a reação ocorrendo. Veja aqui que temos um cátodo e um ânodo que são
separados, né, tem a setinha marcando os íons sódio, seguindo por esse poro do diafragma. O diafragma é feito assim classicamente por fibras de amianto, porém nos últimos anos isso vem sendo substituído por outros materiais plásticos, né? Uma das vantagens é que o diafragma evita reações secundárias, como a formação do hipoclorito, que seria corrosivo e perigoso para os equipamentos, assim como para as pessoas envolvidas no processo. Lembrando que hipoclorito concentrado é bastante prejudicial à nossa saúde. Aqui as reações que ocorrem nessa célula. Note que após a dissociação dos íons cloro e sódio na forma aquosa, esses reagem formando o gás cloro e a soda, né? Tem os dois ali. Perceba que o cloro gera o gás cloro, deixando o sódio livre. Livre entre aspas, né? Para reagir com o OH-, que foi obtido pela dissociação dos íons da água. Como saldo ainda dessa reação, vou colocar assim, é gerado o gás hidrogênio na segunda parte da célula. Então, nessa produção, ainda gera hidrogênio, que não é o produto de interesse, não é o produto principal, mas ele também é obtido aqui nesse tipo de produção.